Capítulo 86. Mensagens aos jovens. Os jovens guardadores do sábado são inclinados à busca de prazeres. Vi que não há nenhum em 20 que saiba o que é religião experimental. Eles estão constantemente procurando algo para satisfazer seu desejo por novidades e divertimento. A menos que sejam conscientizados e suas sensibilidades despertadas, a fim de que possam dizer do fundo do coração: tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Não serão dignos dele e deixarão de alcançar a vida eterna. Os jovens, geralmente, estão sob terrível engano e ainda professam piedade. Sua vida não consagrada é uma afronta ao nome de Cristo, e seu exemplo um laço para os outros. Eles são um tropeço aos pecadores, pois em quase todos os aspectos não são melhores do que os descrentes. Possuem a palavra de Deus, mas desprezam suas advertências, admoestações, reprovações e correções, bem como suas promessas e estímulos ao obediente e fiel. As promessas de Deus são todas dadas sob condição de humilde obediência. Um só modelo é dado aos jovens, mas como a vida deles se compara com a vida de Cristo? Sinto-me alarmado ao testemunhar por toda parte a frivolidade de jovens, rapazes e moças que professam crer na verdade. Parece que Deus não está em suas cogitações, tem a mente cheia de tolices. Sua conversa não passa de um falar vazio, frívolo. Tem ouvido agudo para a música, e Satanás sabe que órgãos estimular para animar, cativar e encantar a mente, de modo que Cristo não seja desejado. Falta o anseio espiritual do coração, em busca de conhecimento divino e de crescimento na graça. Foi-me mostrado que a juventude precisa pôr-se em uma plataforma mais elevada e fazer da palavra de Deus sua guia e conselheira. Responsabilidades solenes repousam sobre os jovens, às quais eles mal atentam. A introdução da música em seus lares, em lugar de estimular a santidade e espiritualidade, tem sido um meio de afastar a mente deles da verdade. Canções frívolas e partituras de músicas populares de sucesso parecem estar de acordo com seu gosto. Instrumentos musicais têm tomado o tempo que deveria ser empregado em oração. A música, quando bem utilizada, é uma grande bênção, mas quando mal usada, uma terrível maldição. Ela agita, mas não confere aquela força e coragem que o cristão pode encontrar unicamente no trono da graça, enquanto humildemente torna conhecidas suas necessidades e com fortes clamores e lágrimas roga por forças do céu para ser robustecido contra as poderosas tentações do maligno. Satanás lidera os jovens cativos. Oh, que posso eu dizer para levá-los a romper com esse poder fascinador? Satanás é um habilidoso sedutor, atraindo-os à perdição. Ouçam eles as instruções do inspirado livro de Deus. Vi que Satanás tem cegado a mente dos jovens para que não compreendam as verdades da palavra de Deus. Sua sensibilidade está de tal forma embotada que não consideram o conselho do apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios capítulo 6, versos 1 a 3. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses capítulo 3, verso 20. Filhos que desonram e desobedecem aos pais e não levam em conta seus conselhos e instruções, não podem ter parte na terra feita nova. A terra purificada não será lugar para o filho ou filha rebelde, desobediente, ingrato. A menos que aprendam obediência e submissão aqui, jamais a aprenderão. A paz dos redimidos não será mareada por filhos desobedientes, indisciplinados, insubmissos. Nenhum transgressor do mandamento pode herdar o reino do céu. Por favor, pode a juventude ler o 5º mandamento da lei proclamada por Jeová no Sinai, gravada com seu dedo sobre tábuas de pedra? Honra teu pai e tua mãe,
para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo capítulo 20, verso 12. Fui encaminhada a muitas passagens da Escritura, as quais mostram claramente aos jovens a vontade de Deus concernente a eles. Esses claros ensinos deverão eles enfrentar no juízo. No entanto, não há nem mesmo um rapaz ou uma moça em 20 dos que professam a verdade que atenda a esses ensinos bíblicos. A juventude não lê suficientemente a palavra de Deus para conhecer-lhes as reivindicações a seu respeito. Essas verdades o julgarão no grande dia de Deus, quando jovens e idosos forem recompensados segundo as suas obras. João diz: Jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João capítulo 2, versos 14 a 17. Essa exortação aos rapazes também é extensiva às moças. Sua juventude não os isenta das responsabilidades que pesam sobre eles. Eles são fortes e não abatidos pelos cuidados e peso dos anos. Suas afeições são ardentes, e se as retirarem do mundo e colocarem em Cristo e no céu, fazendo a vontade de Deus, terão esperança de uma vida melhor e mais duradoura, e permanecerão para sempre, sendo coroados com glória, honra, imortalidade, vida eterna. Se a juventude viver para satisfazer a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, estão buscando as coisas do mundo, agradando a seu grande adversário e separando-se do Pai. Quando essas coisas passarem, suas esperanças serão dissipadas e suas expectativas perecerão. Separados de Deus, arrepender-se-ão amargamente da loucura de servir aos próprios prazeres, condescender com os próprios desejos, e por uns poucos e frívolos divertimentos, vender uma vida de felicidade que poderiam usufruir para sempre. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, disse o inspirado apóstolo. Então ele acrescenta a advertência: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2, verso 15. É um fato alarmante como o amor do mundo predomina na mente dos jovens. Eles decididamente amam o mundo e as coisas que no mundo há, e por essa razão o amor de Deus não encontra guarida em seu coração. Acham prazer no mundo e nas coisas do mundo, e são estranhos ao Pai e às graças de seu Espírito. Deus é desonrado pela frivolidade e a moda, o modo fútil e o riso que caracterizam em geral a vida da juventude. Paulo exorta os jovens à sobriedade. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Tito capítulo 2, versos 6 a 8. Rogo à juventude que, por causa de sua vida, atenda à exortação do inspirado apóstolo. Todas essas bondosas instruções, advertências e reprovações serão um cheiro de vida para a vida ou de morte para a morte. Muitos jovens são descuidados em sua conversação. Preferem esquecer-se de que pelas suas palavras serão justificados ou condenados. Todos deveriam atender às palavras de nosso Salvador. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Mateus capítulo 12, versos 35 a 37. Com pouca atenção é dada mesmo às instruções do Mestre Celestial. Muitos não estudam a palavra de Deus ou não atendem às suas solenes verdades, e essas claras verdades
se levantarão no julgamento e os condenarão. Palavras e atos testemunham claramente do que há no coração. Se vaidade, orgulho, amor ao eu e ao vestuário enchem o coração, a conversação será sobre modas, vestuário, aparência, mas não sobre Cristo ou o reino do céu. Se há inveja no coração, ela se manifestará em palavras e atos. Aqueles que se medem pelos outros, que fazem o que os outros fazem, que não se propõem a altas consecuções, desculpando-se por causa das faltas e erros dos outros, estão se nutrindo de cascas e permanecerão anões espirituais enquanto agradam a Satanás pela condescendência com sentimentos ímpios. Alguns se demoram sobre o que comerão ou beberão e com que se vestirão. Esses pensamentos fluem da abundância do que há no coração, como se as coisas temporais fossem o grande objetivo da vida, seu mais alto propósito. Essas pessoas se esquecem das palavras de Cristo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33. Os jovens têm o coração cheio de amor por si mesmos. Isto se manifesta em seu desejo de ver o próprio rosto reproduzido pelo artista. E não ficam satisfeitos com ser uma vez fotografados, mas pousam repetidamente para serem fotografados, esperando que o último retrato exceda a todos os esforços anteriores, parecendo, na verdade, mais bonito do que o original. O dinheiro de seu senhor é assim esbanjado, e o que se lucra com isto? Simplesmente pobres sombras sobre papel. As horas que deveriam ser dedicadas à oração são ocupadas com seu pobre ser. Preciosas horas de experiência são assim desperdiçadas. Satanás se agrada em que a atenção dos jovens seja atraída por qualquer coisa que distraia sua mente de Deus, de forma que o enganador possa suplantá-los e, como estejam despreparados para seus ataques, sejam apanhados na armadilha. Eles não estão cientes de que o grande artista celestial tem conhecimento de cada ação, palavra e comportamento, e que até mesmo os pensamentos e intenções do coração estão fielmente delineados diante dele. Cada defeito em seu caráter moral permanece patenteado aos olhos dos anjos, e eles terão de defrontar um quadro fiel de todas as suas deformidades na execução do juízo. Aquelas vãs e frívolas palavras estão todas escritas no livro. Aqueles enganosos atos, cujos motivos estavam ocultos aos olhos humanos, mas, discernido pelo olho onisciente de Jeová, estão todos registrados em caracteres vivos. Cada ato egoísta está exposto. Os jovens geralmente se conduzem como se as preciosas horas da graça, enquanto a miséria se estende, fossem um grande feriado e eles tivessem sido postos no mundo meramente para entretenimento próprio, para fruir uma contínua sucessão de incitamento. Satanás tem feito esforços especiais para induzi-los a buscar a felicidade em diversões mundanas e justificar-se procurando mostrar que esses divertimentos são inofensivos, inocentes e mesmo importantes para a conservação da saúde. Médicos há que têm dado a impressão de que a espiritualidade e devoção a Deus são prejudiciais à saúde. Isso agrada ao adversário dos seres humanos. Há pessoas de imaginação doentia que não representa de modo devido a religião de Cristo. Elas não possuem a religião pura da Bíblia. Alguns se flagelam através de toda a vida por causa de seus pecados. Tudo o que podem ver é um Deus de justiça ofendido. Deixam de ver a Cristo e seu poder remidor nos méritos de seu sangue. Esses não têm fé. Esta classe se compõe geralmente de pessoas que não têm a mente bem equilibrada. Por causa da doença que lhes foi transmitida pelos pais e uma errônea educação na juventude, eles contraíram hábitos errôneos que lhes prejudicam a constituição e o cérebro, fazendo com que os órgãos morais adoeçam, tornando-lhes impossível pensar e agir racionalmente em todos os pontos. Não têm mente bem equilibrada. Piedade e justiça não destroem a saúde, mas, ao contrário, são saúde para o corpo e força para o coração. Pedro diz: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons,
Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. 1 Pedro capítulo 3, versos 10 a 12. Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. 1 Pedro capítulo 3, verso 14. A consciência de estar procedendo bem é o melhor remédio para corpos e mentes enfermos. A bênção especial de Deus, repousando sobre o recebedor, é saúde e força. A pessoa cuja mente esteja calma e satisfeita em Deus está no caminho para a saúde. Ter consciência de que os olhos do Senhor estão sobre nós e seus ouvidos abertos às nossas orações é de fato uma satisfação. Saber que temos um amigo que nunca falha, ao qual podemos confiar todos os segredos do coração, é um privilégio que jamais as palavras podem expressar. Aqueles cujas faculdades morais estão obscurecidas pela doença não são os que representam exatamente a vida cristã ou a beleza da santidade. Eles estão frequentemente sob o fogo do fanatismo, a água da fria indiferença ou imperturbável melancolia. As palavras de Cristo são de maior valor do que as opiniões de todos os médicos do universo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33. Eis o primeiro grande objetivo: o reino do céu, a justiça de Cristo. Outros objetivos devem ficar num plano secundário a esse. Satanás apresentará a senda da santidade como difícil, enquanto que as sendas do prazer mundano estão cobertas de flores. Em cores falsas e sedutoras, o tentador mostrará a vocês o mundo e seus prazeres. A vaidade é um dos mais fortes traços de nossa natureza decaída, e ele sabe que pode apelar a ela com sucesso. Ele os lisonjeará através de seus agentes. Vocês podem receber elogios que alimentarão sua vaidade e cultivarão o orgulho e o amor próprio. Pensarão vocês que com tais vantagens e atrações é realmente uma pena apartar-se do mundo, separar-se, tornar-se cristão, abandonar seus companheiros e estar como mortos a seus louvores ou censuras. Satanás diz-lhes que, com as vantagens que possuem, podem usufruir os prazeres do mundo em alto grau. Mas considerem que os prazeres terrenos terão fim e que colherão o que semearem. São os atrativos pessoais, as habilidades ou talentos de tanto valor que não possam ser dedicados a Deus, o Criador? A Ele que cuida de vocês o tempo todo? São suas qualificações tão preciosas para devotá-las a Deus? Os jovens insistem que precisam de algo para estimular e distrair a mente. Vi que há satisfação na atividade, uma satisfação em viver com utilidade. Alguns argumentam que necessitam ter alguma coisa em que interessar-se quando não estão trabalhando, alguma ocupação mental ou divertimento que a mente possa ter para alívio e refrigério entre os cuidados e cansativo labor. É necessária, em verdade, a esperança do cristão. A religião provará ser um conforto para o crente, um guia seguro à fonte de verdadeira felicidade. Os jovens devem estudar a palavra de Deus e dar-se à meditação e oração. Então descobrirão que seus momentos de lazer não podem ser melhor empregados. Jovens amigos, vocês deveriam tomar tempo para examinar-se, a ver se estão no amor de Deus. Procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. 2 Pedro, capítulo 1, verso 10. Depende da própria conduta se vocês provarão para si mesmos uma vida melhor. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas, paz. Provérbios, capítulo 3, verso 17. A futura habitação dos justos, sua eterna recompensa, eis enobrecedores temas para a contemplação dos jovens. Atentem para o maravilhoso plano da salvação, o grande sacrifício feito pelo Rei da Glória a fim de serem elevados pelos méritos de seu sangue, sendo afinal exaltados pela obediência ao trono de Cristo. Este assunto deve ocupar a mais nobre contemplação do espírito.
Ser levados às boas graças de Deus, que privilégio! Comungar com Ele. O que mais pode elevar-nos, refinar-nos e exaltar-nos acima dos frívolos prazeres da terra? Ter nossa corrompida natureza renovada pela graça, nossos apetites concupiscentes e propensões animalescas em sujeição, permanecer com nobre independência moral, conquistando vitórias diárias, dar a paz de consciência que apenas pode provir de ações corretas. Ter nossa corrompida natureza renovada pela graça, nossos apetites concupiscentes e propensões animalescas em sujeição, permanecer com nobre independência moral, conquistando vitórias diárias, dar a paz de consciência que apenas pode provir de ações corretas. Jovens amigos, vi que com uma ocupação e entretenimento dessa natureza, vocês poderiam ser felizes. O motivo, porém, de se sentirem desassossegados é não buscarem a única fonte verdadeira de felicidade. Vocês estão sempre procurando fora de Cristo a alegria que unicamente nele se encontra. Nele as esperanças não sofrem decepção. A oração? Oh, como é negligenciado este precioso privilégio! A leitura da Palavra de Deus prepara o espírito para a oração. Uma das maiores razões por que vocês têm tão pouca disposição de chegar mais perto de Deus, mediante a oração, é se haverem incapacitado para essa sagrada obra por meio da leitura de histórias fascinantes, as quais têm estimulado a imaginação e despertado profanas paixões. A palavra de Deus se torna desagradável, a hora de oração é esquecida. A oração é a força do cristão. Quando isolado, não se encontra só. Sente a presença daquele que disse: Eis que eu estou convosco todos os dias. Mateus capítulo 28, verso 20. Os jovens precisam exatamente daquilo que lhes falta, isto é, religião. Coisa alguma pode tomar o lugar dela. A mera profissão nada é. Nomes são registrados nos livros da igreja, mas não no livro da vida. Vi que não existe um entre 20 jovens que saiba o que seja a religião experimental. Servem a si mesmos e, todavia, professam ser servos de Cristo. A menos, porém, que se quebre o encanto que os domina, hão de em breve compreender que a porção do transgressor é a parte que lhes cabe. Quanto à abnegação ou sacrifício por amor da verdade, acharam um caminho mais fácil que isto. No que respeita ao fervoroso suplicar com lágrimas e grande clamor a Deus por sua perdoadora graça e por forças do alto para resistir às tentações de Satanás, têm julgado desnecessário ser tão fervorosos e cheios de zelo. Podem bem passar sem isto. Cristo, o Rei da Glória, frequentemente ia sozinho para as montanhas e os lugares desertos para derramar seu coração em petições ao Pai. O homem pecador, no entanto, em quem não há nenhuma resistência, julga poder viver sem tanta oração. Cristo é nosso modelo. Sua vida é um exemplo de boas obras. Ele foi um homem de dores e familiarizado com a tristeza. Chorou sobre Jerusalém, porque o povo não quis ser salvo pela aceitação da redenção que ele lhes oferecia. Não foram a ele para que pudessem ter vida. Comparem sua conduta com a do Mestre, que fez tão grande sacrifício para que vocês pudessem ser salvos. Não era incomum ele passar a noite inteira na terra úmida em oração angustiante. Vocês estão buscando a própria satisfação. Ouçam a conversação frívola e vã, o riso, os gracejos, as piadas. É isso imitar o modelo? Escutem ainda. É Jesus mencionado? É a verdade tema de conversação? Estão os que conversam gloriando-se na cruz de Cristo? O assunto desse rapaz ou daquela moça é essa moda, aquele chapéu, aquele vestido ou as diversões que estão planejando. Que prazer! São os anjos atraídos e chamados a protegê-los contra as trevas em que Satanás está procurando envolvê-los? Oh, não! Eles se afastam com tristeza. Vejo lágrimas em sua face. Pode ser que os anjos de Deus chorem? Assim é. As coisas eternas têm pouco peso para a juventude. Os anjos de Deus estão em lágrimas enquanto escrevem no livro as palavras e atos dos professos cristãos. Voam anjos em torno de uma habitação além.
Jovens estão ali reunidos. Ouvem-se sons de música vocal e instrumental. Cristãos acham-se reunidos nessa casa. Mas o que é que vocês ouvem? Uma canção, uma frívola cantiga, própria para o salão de baile. Vejam, os puros anjos recolhem para si a luz, e os que se acham naquela habitação são envolvidos pelas trevas. Os anjos afastam-se da cena, têm a tristeza no semblante. Vejam como choram. Isso vi eu repetidamente pelas fileiras dos observadores do sábado. A música tem ocupado as horas que deviam ser devotadas à oração. A música é o ídolo adorado por muitos professos cristãos observadores do sábado. Satanás não faz objeções à música, uma vez que a possa tornar um canal de acesso à mente dos jovens. Tudo quanto desviar de Deus a mente e ocupar o tempo que devia ser devotado a seu serviço serve aos propósitos do inimigo. Ele atua através dos meios que mais forte influência exercem para manter o maior número possível numa aprazível absorção, enquanto se acham paralisados por seu poder. Quando empregada para fins bons, a música é uma bênção, mas é muitas vezes usada como um dos mais atrativos instrumentos de Satanás para enredar as pessoas. Quando mal empregada, leva os não consagrados ao orgulho, à vaidade, à insensatez. Quando se lhe permite tomar o lugar da devoção e da prece, é uma terrível maldição. Jovens reúnem-se para cantar, e se bem que cristãos professos desonram frequentemente a Deus e sua fé por frívolas conversas e a escolha que fazem da música. A música sacra não está em harmonia com seus gostos. Minha atenção foi dirigida aos positivos ensinos da palavra de Deus que haviam sido passados por alto. No juízo, todas essas palavras da inspiração hão de condenar os que lhes não deram ouvidos. O apóstolo Paulo exorta Timóteo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. 1 Timóteo capítulo 1, verso 1 e capítulo 2, versos 8 a 10. Pedro escreve à igreja: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versos 13 a 16. O inspirado apóstolo Paulo dirige-se a Tito para lhe dar instruções especiais concernentes à Igreja de Cristo, para que sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Tito capítulo 2, verso 10. Ele diz: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tito capítulo 2, versos 12 a 14. Pedro exorta as igrejas: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. 1 Pedro capítulo 4, verso 7. Novamente diz ele: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo o bem,
se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. 1 Pedro, capítulo 3, versos 15 a 17. Estão jovens em posição onde podem, com mansidão e temor, dar uma resposta a cada homem que pedir a razão da sua esperança? Vi que os jovens falham grandemente na compreensão de nossa posição. Terríveis cenas estão justamente diante deles, um tempo de provação que testará o valor do caráter. Então aqueles que têm a verdade no coração se desenvolverão. Aqueles que evitaram a cruz, negligenciaram a palavra da vida e prestaram adoração ao próprio eu, serão achados em falta. Estão sendo enganados por Satanás, e muito tarde descobrirão que cometeram um erro terrível. Os prazeres que sempre procuraram provar-se-ão amargos no final. Disse o anjo: sacrifiquem tudo a Deus. O eu precisa morrer. Os desejos e as propensões naturais do coração não santificado precisam ser subjugados. Corram para a negligenciada Bíblia. As palavras da inspiração estão falando a vocês. Não as passem por alto. Vocês se defrontarão novamente com cada uma delas para dar conta se forem praticantes da palavra, moldando a vida de acordo com os santos ensinos da palavra de Deus. Requer-se santidade de coração e de vida. Todos os que tomaram o nome de Cristo e se alistaram a seu serviço devem ser bons soldados da cruz. Devem mostrar que estão mortos para o mundo e que sua vida está escondida com Cristo em Deus. Paulo escreveu aos seus irmãos de Colossos: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Colossenses capítulo 3, versos 1 a 4. E, sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses capítulo 3, versos 14 a 17. Aos Efésios ele escreveu: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, versos 15 a 20. Deus é glorificado por hinos de louvor provindos de um coração puro e plenos de amor e devoção a Ele. Quando crentes consagrados se reúnem, sua conversação não será sobre as imperfeições dos outros, nem trará vestígios de murmuração e queixumes. Caridade ou amor, o vínculo da paz, os circundará. O amor a Deus e a seus irmãos flui naturalmente em palavras de afeição, simpatia e estima por seus irmãos. A paz de Deus reina no coração deles. Suas palavras não são fúteis, vazias e frívolas, mas para o conforto e edificação de uns para com os outros. Se os cristãos obedecerem às instruções a eles dadas por Cristo e seus apóstolos inspirados, haverão de ornamentar a religião da Bíblia e se pouparão de severas provas e muitas perplexidades, as quais atribuem as aflições que sofreram por crerem numa verdade impopular. Isto é um deplorável erro. Muitas de suas provações são produzidas por eles mesmos, por se desviarem da palavra de Deus. Sujeitam-se ao mundo, colocam-se no campo de batalha do inimigo e tentam o diabo a tentá-los. Aqueles que se apegam estritamente às admoestações e instruções da palavra de Deus
Procurando em oração conhecer sua justa vontade, não serão suscetíveis às injustiças sofridas diariamente. A gratidão que sentem e a paz de Deus reinante no íntimo produz-lhes melodia ao Senhor no coração. E por suas palavras expressam o débito de amor e gratidão ao querido Salvador, que tanto os amou, que morreu para que pudessem ter vida. Ninguém em cujo coração Jesus habite o desonrará diante dos homens, produzindo ao mesmo tempo num instrumento musical distorções que desviem de Deus e do céu a mente, pondo-a sobre coisas volúveis e fúteis. O que quer que façam os jovens mediante palavras ou ações, façam-no em nome de Jesus, dando graças a Deus o Pai por ele. Vi que poucos jovens compreendem o que é ser cristão, ser semelhantes a Cristo. Precisam aprender as verdades da palavra de Deus antes de poderem conformar sua vida com o modelo. Não há um jovem entre 20 que experimentou em sua vida aquela separação do mundo que o Senhor exige de todos os que se tornam membros de sua família, filhos do Rei Celestial. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios capítulo 6, versos 17 e 18. Que promessa é feita aqui sob a condição de obediência? Estão vocês dispostos a libertar-se de amigos e parentes ao decidirem obedecer às elevadas verdades da palavra de Deus? Tenham bom ânimo. Deus fez provisão para vocês. Seus braços estão abertos para recebê-los. Saiam do meio deles e separem-se. Não toquem nada imundo, e ele os receberá. Ele promete ser um pai para vocês. Oh, que parentesco esse! Mais elevado e santo do que qualquer laço terrestre. Se fizerem o sacrifício, se for preciso deixar pai, mãe, irmãs, irmãos, esposa e filhos por amor a Cristo, vocês não ficarão sem amigos. Deus os adotará em sua família. Vocês se tornarão membros da casa real, filhos e filhas do Rei que governa no céu dos céus. Podem vocês desejar posição maior do que é aqui prometida? Isso não é suficiente? Disse o anjo. O que Deus poderia fazer pelos filhos dos homens que ele já não tenha feito? Se tal amor, tais excelsas promessas não forem apreciadas, pode ele inventar algo mais alto, mais rico e sublime? Tudo o que Deus poderia fazer pela salvação do homem foi feito. Todavia, o coração dos filhos dos homens se endureceu. Por causa da diversidade das bênçãos com as quais Deus os cercou, eles a recebem como coisas comuns e se esquecem de seu misericordioso benfeitor. Vi que Satanás é um inimigo vigilante, atento ao seu desígnio de dirigir a juventude num modo de proceder inteiramente contrário ao que Deus aprovaria. Ele bem sabe não haver outra classe que, como os rapazes e moças consagrados a Deus, possam fazer tanto bem. A juventude, quando reta, pode exercer poderosa influência. Pregadores ou leigos de idade avançada não podem ter, sobre a juventude, metade da influência que os jovens consagrados têm sobre seus companheiros. Estes deveriam sentir a responsabilidade que sobre eles pesa para tudo fazer por salvar seus mortais semelhantes, mesmo com o sacrifício de seus prazeres e desejos naturais. Tempo e mesmo meios, se tanto for preciso, devem ser consagrados a Deus. Todos os que professam piedade devem sentir o perigo dos que estão sem Cristo. Breve terminará seu tempo de graça. Os que poderiam ter exercido influência para salvar pessoas, se houvessem seguido o conselho de Deus, e no entanto não cumpriram seu dever por egoísmo, indolência ou por se envergonharem da cruz de Cristo, não só se perderão, mas terão sobre suas vestes o sangue dos pobres pecadores. Essas pessoas terão de dar contas do bem que poderiam ter feito se houvessem sido consagradas a Deus, porém não fizeram por causa de sua infidelidade. Os que provaram as doçuras do amor remidor não repousarão, nem poderão fazê-lo, sem que todos com quem mantêm relações tenham entrado em contato com o plano da salvação. Os jovens devem perguntar: Senhor, que queres que faça? Atos capítulo 9, verso 6.
Como posso honrar e glorificar teu nome sobre a terra? Pessoas perecem em torno de nós. E que responsabilidade de ganhar pessoas para Cristo pesa sobre a juventude. Os que frequentam a escola poderiam exercer influência em favor do Salvador. Mas quem menciona o nome de Cristo? E quem é visto insistindo com terna solicitude com seus companheiros para que abandonem os caminhos do pecado e escolham o caminho da santidade? Foi-me mostrado que essa é a conduta que os jovens crentes devem adotar, mas não fazem. Está mais em harmonia com seus sentimentos unirem-se aos pecadores no divertimento e no prazer. Os jovens têm uma vasta esfera de utilidade, mas não a veem. Se eles exercessem agora suas faculdades mentais em procurar meios de se aproximar dos pecadores prestes a perecer, a fim de lhes tornar conhecido o caminho da santidade, e mediante oração e súplica vir a conquistar ao menos uma pessoa para Cristo? Que nobre empreendimento! Alguém para louvar a Deus por toda a eternidade. Alguém para fruir a felicidade e a vida eterna. Uma pedra preciosa em sua coroa, para brilhar qual estrela para todos sempre. Porém, mesmo mais, que uma pessoa pode ser levada a se desviar do erro para a verdade, do pecado para a santidade. Diz o Senhor por meio do profeta. E os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel capítulo 12, verso 3. Então os que se empenham com Cristo e os anjos na obra de salvar pessoas a perecer são ricamente recompensadas no reino do céu. Vi que muitos se salvariam, caso os jovens estivessem no lugar em que se deveriam achar, consagrados a Deus e à verdade. Mas, em geral, assumem uma posição em que se lhes deve dedicar contínuo labor. Do contrário, eles próprios se tornarão do mundo. São uma constante fonte de ansiedade e aflição. Lágrimas são vertidas por sua causa, e são arrancadas do coração dos pais angustiosas súplicas em seu favor. Eles, todavia, prosseguem descuidosos da dor produzida por seu procedimento. Cravam espinhos no peito dos que dariam a vida para o salvar, e fazer com que se tornem aquilo que Deus designou que fossem, por meio dos méritos do sangue de Cristo. Embora a juventude esteja exercitando suas habilidades para executar essa ou aquela bela peça de arte, não percebem que Deus deles requer que empreguem os talentos no objetivo superior, que ornem sua profissão de fé e busquem salvar pessoas por quem Cristo morreu. Uma única pessoa salva é de maior valor do que mundos. Ouro e riquezas terrenas não são para se comparar com a salvação de uma única pessoa. Rapazes e moças, eu vi que Deus tem uma obra para vocês fazerem. Tomem a sua cruz e sigam a Cristo, ou serão indignos dele. Enquanto permanecem em descuidosa indiferença, como podem dizer qual seja a vontade de Deus a seu respeito? E como esperam ser salvos, a não ser que, como servos fiéis, façam a vontade de seu Senhor? Os que hão de possuir a vida eterna terão todos agido corretamente. O Rei da Glória exaltá-los-á à sua direita, enquanto lhes diz: Bem está, servo bom e fiel. Mateus capítulo 25, verso 21. Como poderão dizer quantas pessoas seria possível salvar da ruína se, em vez de atentar para seu prazer, estivessem buscando a obra que podem fazer na vinha do Mestre? Quantas pessoas essas reuniões de conversação e música têm podido salvar? Se vocês não podem apontar uma pessoa assim conquistada, mudem sua conduta. Comecem a orar por pessoas, acheguem-se a Cristo, bem próximo a seu lado ensanguentado. Seja sua vida adornada por um espírito manso e quieto, e acendam a ele suas fervorosas, contritas e humildes petições em busca de sabedoria, a fim de terem êxito em salvar, não somente a si mesmo, mas a outros. Orem mais do que cantem. Não têm vocês mais necessidade de oração do que de cânticos? Rapazes e moças, Deus os chama a trabalhar para Ele. Efetuem inteira mudança em sua conduta. Vocês podem realizar uma obra que os que ministram em palavra e doutrina não podem fazer. É-lhes possível alcançar uma classe a quem ao pastor não é dado influenciar.